Marivane, Com nossa certeza. amiga, mandou oi. Pedro, admiro muito o John. Eu conheço de muito tempo. Ele luta demais pelo meio ambiente. E ela tinha feito essa pergunta antes e ia repetir agora ela. Marivane também, o que tu acha da energia nuclear ou atômica? Fissão nuclear ou fusão nuclear? Falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, esse inclusive tá uma pauta em evidência agora, né? Que tem o projeto aí de ampliação de Angra 3, né? A gente tem que sempre analisar o contexto dessa energia, a qual país, né? Se fala, né? Ou se está se estudando, ou que se tem projetos. A gente sabe que tem países que só tem essa fonte como energia, né? Ou grande parte dela. Mas no Brasil ela é totalmente desnecessária, né? Não precisaria a gente está utilizando, porque a gente tem potencial, né, para outras fontes. E no Brasil ela se torna uma fonte de energia muito cara e com a questão, né, desse passivo aí indeterminado que é, né, o resíduo radioativo. E sem falar o grande risco da exploração, né, desse material, né, nuclear, né, da mineração desse material que tem aí grandes riscos ao meio ambiente. Então é uma fonte que traz um grande risco de contaminação, né, ambiental. E o Brasil também, né, tem aí um projeto, né, que tá já Angra 1, 2, 3, né, que se mostra aí, né, um projeto muito caro, né, tem custado aos cofres públicos aí, né, um investimento totalmente desnecessário, né. Então, nesse posicionamento, a gente até assinou agora há pouco uma carta com várias instituições, né? Eu não tenho atuado muito nessa área, né, da energia nuclear. Dentro da instituição tem outros técnicos que atuam, né? Mas a Araera se posicionou, né, hoje contrária aí aos investimentos e os novos projetos, né, para a usina de Angra, né? Eu lembro que sempre foi debatido que até o local, né, da construção também não é um local ideal, né? Sempre teve isso, um medo de algum rompimento, um descuido, porque o solo não é um solo ideal, né? Tem esse problema também. Esse que é o nosso grande desafio quando a gente fala, né, de pensar numa usina térmica, né? Seja a gás, a petróleo ou a questão da nuclear, né? Ter um reator nuclear. A gente precisa entender que esses empreendimentos, eles requerem, né, o funcionamento de uma usina térmica, ela precisa de água para resfriar, né, para ter o resfriamento do seu sistema, né? E também água, né, em todo o seu circuito. E as usinas, na sua grande maioria, não são um circuito fechado. Ela precisa captar água e ela gera efluente. Então, uma vez a gente até fez uma live chamando, né, as usinas de vampiros hídricos, né? Porque elas vão lá e captam um grande volume, né? E depois tem mais o impacto das emissões, né? Então, ela traz aí um impacto muito grande sobre duas bacias. A bacia hídrica, que a gente é muito acostumado a ouvir, e a bacia atmosférica, né? Porque muitas usinas contribuem para a formação de chuva ácida, né? Não só para emissão de gases de efeito estufa, mas para fenômenos. E hoje no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, Kira e Pedro, e quem está nos assistindo, quando eu faço o estudo de impacto ambiental de uma usina, eu faço só avaliando o impacto da minha usina àquela comunidade local, né, ao entorno e no meio ambiente. E nunca se faz, dificilmente se faz o que é garantido por lei, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, na nossa política estadual de mudança climática, que é a avaliação ambiental estratégica, ou estudo de impacto ambiental sinérgico. E eu ver, por exemplo, qual é o impacto da usina de Candiota, qual a usina de Pampa Sul, com uma fábrica de cimento e com outro empreendimento. Isso não se faz. Qual é o impacto da CMPC Celulose em Guaíba, com o aeroporto de Porto Alegre, com as emissões de Porto Alegre e com o polo petroquímico e mais com a Refap? Na bacia atmosférica, né? Na bacia aérea, por exemplo, aqui da região metropolitana. Não se faz esse estudo nos EIA-RIMAS. E isso é falho. E isso foi determinado na usina. Nós tínhamos 2 projetos para o Rio Grande do Sul ainda de usina, que era da usina Nova Ceival e da usina Ouro Negro. E na usina de
Nova Seival, foi determinado pela Justiça, né, o interrompimento do processo de licenciamento ambiental pela ausência desse estudo. Então, foi um grande ganho, né, da sociedade gaúcha. Eu acho que foi a ONG até Amigos da Terra que entrou com esse recurso. Então, assim, o Rio Grande do Sul foi um estado sempre de muitos ativistas ambientais, né? O movimento ambientalista sempre foi muito forte, né? Surgiu aqui, né? O próprio nome da FEPAM, né? Se a gente lê o livro, né, do Roosevelt, é um precursor, né? O Augusto Carneiro, o José Lutzenberg, né? Então, homens, mulheres, e agora, nesse momento, né, a própria ONG HPAM foi a primeira organização ambientalista do Brasil. Tivemos o primeiro comitê de bacia hidrográfico dos Sinos, e a gente ficou nesse pioneirismo, porque nos últimos tempos a gente desceu ladeira abaixo nesse tal de desenvolvimento, mudança do Código Florestal, extinção da Fundação Zoobotânica, né? E aí parece que a gente fica só chorando aqui, né? Como ambientalista, ativista, lamentando, né? Estamos num muro de lamentações sem fim. Mas é a realidade. A cada dia a gente está vivendo retrocessos e retrocessos ambientais.